É isso aí. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu sou a Tati Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. E nós ajudamos engenheiros a se tornarem engenheiros acima da média. Aqueles que conseguem decolar na sua carreira e terem resultados realmente significantes. Na live de hoje, a gente vai falar sobre o que fará você finalmente ser um engenheiro acima da média. Ah, para, Tati. Esse negócio aí que vocês estão falando é muito viagem. Isso aí não tem a ver com engenharia raiz, não tem a ver com cálculo, não tem a ver com a mão na massa, né? Com fábrica, motor, máquina, prédio. E não mesmo, né? E não mesmo, mas essa é a diferença. Você quer ser um engenheiro acima da média, você tem que ser uma pessoa acima da média. Então, abra a mente, porque mente é igual paraquedas, só funciona se estiver aberto. E essa é a ideia que a gente tem aqui, abrir sua mente para outras coisas que vão te levar a ser acima da média. Porque a média todo mundo tem, o conhecimento técnico todo mundo tem. Então tá todo mundo igual. E ontem a gente comentou, né? Tá todo mundo numa fila que só esse ano aumentou no número de mais de 56 mil pessoas, que é o número de registros que teve no CREA esse ano. E ontem a gente não comentou assim muito claro, mas é um número totalmente aberto, né? Quem quiser ir lá no site do CREA, do Confea... O site do Confea. Do Confea? É o site do Confea, tem esses números lá. Para poder verificar isso, né? Você tem como verificar. Então, esse número te dá clareza, que foi o tema da live de ontem, que vai te despertar aí, porque o mundo não para, cara. Toda hora tá formando mais engenheiro. Né? Aonde que você quer estar nessa fila? Lá atrás? Né? Na ponta, né? Na ponta. Então, só dar boa tarde aqui quem já está aqui ao vivo, a Lani, o Vitor já está falando que é a espera dos insights. Opa, isso aí, Vitor, acompanhando mais um evento com a gente, né? Bom, então, né, eu coloquei no card, a gente colocou no card aí, avisando que ia ter essa live, né? Já colocou ali na descrição, né? Que é um atalho. Uhum. É um atalho que a gente vai colocar aqui para você finalmente chegar a ser um engenheiro acima da média, né? O que é esse atalho, né? Qual que é esse segredinho aí que pode te dar esse boom aí, né? Primeiro, ele é super simples. Algo extremamente simples que as pessoas falam assim... Ah, isso eu já sabia. Todo mundo sabe que é importante. Vocês não estão me contando nenhuma novidade. Pensando, né, que atalho, o conceito de atalho é aquilo que vai te tirar lá de trás, lá na fila lá de trás e te jogar lá pra frente, né? É o caminho que vai encurtar o seu caminho. Exatamente, né? E assim, é isso, né? É extremamente simples. Todo mundo sabe, né? Assim, todo mundo é muito vago. Eu diria que 90% das pessoas sabem que é extremamente importante. Já escutou falar, já tentou, né? Já tentou fazer, só que a grande maioria não consegue, porque faz da maneira errada. E nós vamos falar isso ainda. A gente vai dar dica. Ele faz total diferença na carreira e na vida. Não é só na carreira, na vida como todo. É porque o engenheiro acima da média, ele não se preocupa só com a carreira. Ele entende que está tudo conectado, né, e que ele precisa ser uma melhor pessoa para realmente estar acima da média aí na carreira. E ele está totalmente no seu controle. Que é o que muitas pessoas não entendem, né? E aí você fala assim, cara, esses dois estão malucos, né? Vocês estão me falando que é um atalho que eu conheço, né, que faz toda a diferença na minha carreira. Que é simples pra caramba. Que é simples pra caramba, que tá no meu controle e eu ainda tô aqui penando. Ah, não, para, isso não existe, né? Isso não tem. Esse atalho é criar hábitos. A criação de hábitos. Aí você fala assim, cara... Vou sair dessa live. Vou sair dessa live agora. A média sai. Quem é a média sai. Quem quer ser acima da média fica até o final. Porque no final tem dicas aí. Mas é claro, né? Criar hábitos não é algo tão fácil. Quantas vezes você já deve ter tentado criar novos hábitos e fica pelo caminho? A gente aqui já várias vezes. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas peraí que agora pegaram a gente. Porque a gente falou que era simples, agora a gente tá falando que não é fácil.
Né? Pô, é claro, isso aí eu tenho certeza que passou na sua cabeça. Mas é exatamente isso. Simples é uma coisa, fácil é outra. Né? Olha só, ganhar uma corrida de 100 metros rasos é simples. Escute o disparo do revólver e corra mais rápido que todos os outros. Então, acabou. Isso é simples, tá? É fácil? Não, porque isso depende de preparação, alimentação, treinamento, concentração e de uma série de outros fatores para te levar a que a corrida em si seja simples. Fácil não é, demanda uma série de outros fatores. Então fica atento nisso aí. A diferença entre simples e fácil. Criar hábitos não é fácil. Mas é simples. Mas é simples. Você só tem que entender os mecanismos. Entender como fazer, né? Porque a maior parte dos hábitos, né? Você normalmente não muda seus hábitos, não cria seus hábitos assim, ó, de uma hora para outra, falando assim, não, eu preciso mudar meus hábitos. Aí você começa, senta lá, né? E faz. Segunda-feira eu vou fazer isso, depois aquilo, e agora vai ser assim. Eu vou comer só saudável, eu vou trabalhar de tantas e tantas horas, eu vou deixar o meu telefone ali do lado que eu não vou ficar atendendo o telefone. E aí você muda completamente a sua vida de uma hora para outra e aí fica lindo, né? Primeiro dia, maravilhoso. Segundo dia, fantástico. Terceiro dia, tá bom. Quarto dia, não deu para cumprir tudo. Quinto dia, será? Eu acho que eu vou mexer um pouquinho aqui. Primeira semana, vai. Segunda semana, às vezes. Normalmente, na hora que chega ali um mês, já não tem mais nada do que você fez. É porque essas coisas que acontecem assim, né, num rompante, assim, pum, é agora. Cara, pode ser que funcione em algumas situações muito específicas, né, normalmente relacionadas com saúde. Mas o que diz respeito à rotina, à forma como você trabalha, à forma como você encara a sua vida, dificilmente você muda assim de uma hora para outra. É uma construção. Você não chegou até onde você está, né, bem ou mal, de uma hora para outra. Isso foi uma construção. Então, desconstruir, né, e reconstruir é uma coisa que também leva tempo. Né? Não é da noite para o dia. Então é a primeira coisa que você precisa realmente enxergar. Né? O dia do basta é importante, tá? Porque o dia do basta ele te dá uma visão muito clara do que você quer e do que você não quer. Mas a questão é que aí vem a estratégia que a gente comentou ontem. Então, ok, o dia do basta é esse. Agora, qual é a estratégia que eu vou utilizar para começar a reconstruir os meus hábitos? Né? Desconstruir os que eu tenho, que são ruins, e começar a construir novos hábitos. Aí que vem realmente a grande diferença do engenheiro, que é acima da média. É, porque ter o basta, o sacar que precisa de criar novos hábitos, várias pessoas já passaram por isso várias vezes. A grande diferença, né, o ponto principal aí, está exatamente em como você vai construir esses novos hábitos de forma que ele não vai durar uma semana. Que ele vai durar muito e muito tempo. Que ele seja perene, né? Porque é muito comum a gente se basear em crenças, né? Em crenças da sociedade, em crenças de pessoas próximas. Quer ver? Quantas vezes você já escutou assim, não, eu vou começar a acordar mais cedo. Está acostumado a acordar às 8 da manhã, e aí você fala assim, não, vou acordar às 5. Eu sei que o primeiro dia eu vou ficar morto, não sei o que e tal, mas no segundo, terceiro dia eu já estou bem. Cara, não vai. Não é por aí, né? né? No segundo dia você está ruim, no terceiro dia você está ruim, no quarto dia está ruim. Aí tudo bem, você pode até começar a acordar às 5, mas você vai chegar em um lixo no final do dia várias e várias e várias vezes. E aí o que acontece? Como isso não foi construído de forma correta, você desiste. O seu corpo desiste. E por que então, né, criar esses hábitos é um atalho para você se tornar um engenheiro acima da média, né? É importante a pessoa começar a entender isso, né? E é um conceito assim científico. Mas desculpa que eu te cortei, que eu vi que você ia falar alguma coisa. Eu ia continuar. Você vai dar o conceito, eu vou te deixar falar, Dilson. Vai. Porque criar hábitos te economiza energia. Por um acaso, você de manhã cedo tem que decidir se você vai escovar o dente primeiro
ou se você vai lavar o rosto primeiro? Provavelmente não, né? Por quê? Porque você já tem um hábito de fazer isso em determinada ordem. Então, você não gasta essa energia, você não gasta uma decisão, né? Porque dizem que a gente tem um número limitado de decisões por dia, né? Não, é fato isso, é fato, né? Então você não gasta as suas ali de manhã, né? Logo cedo com uma coisa tão besta. Então quando você cria hábitos, você já não tem que sair tomando decisões. O que o Luiz está falando aí? Qual seria a construção correta dos hábitos? Calma, engenheiro. Calma lá. Calma, engenheiro, calma que a gente vai chegar lá. Bom, mas isso que a Tati está falando é realmente assim, o pulo do gato, né? As coisas que você faz automática, né? As coisas que você faz de forma automática, elas são mais econômicas para o seu cérebro. E se elas são mais econômicas para o seu cérebro, é tudo o que ele quer. Aqui um conceito que a gente precisa entender é que para o cérebro não tem hábito bom nem hábito ruim. Para o cérebro só tem hábito. Isso aqui é uma máquina de economizar energia. Então, se a pessoa tem o hábito de acordar de manhã cedo e acender um cigarro, cara, fumar pode ser um hábito terrível para o seu corpo, mas para o seu cérebro é algo automático. Então, ele vai continuar te estimulando a fazer aquilo. Porque para ele deixar de fazer aquilo, gasta mais energia do que para fazer. E é isso que a gente precisa começar a acostumar. Eu, por exemplo, não tenho nem que pensar que cor de camisa que eu vou vestir. Você está acompanhando a gente aqui há um tempo, você já reparou isso, né? Então, isso aí é uma coisa consciente. É uma decisão consciente que eu tomei. É uma coisa a mais que eu não preciso gastar energia. Então, o nosso cérebro ele vai construindo esses hábitos. Na verdade, ele não vai construindo o hábito, ele vai construindo as conexões neurais que vão fazer com que fique mais econômico. Se você habitualmente se alimenta mal, se você habitualmente não pratica esporte, quando você tem que mudar isso, gasta muita energia. E o seu cérebro não quer que você mude, porque ele não quer gastar mais energia. Então, o que ele faz? Ele te sabota. E ele te sabota como? Falando assim, cara, ontem você decidiu fazer academia, você decidiu ir para academia, puxa, gastei energia do caramba, não vai hoje não. Você já foi ontem, tá bom, começa, né? Amanhã, depois, o outro dia você vai, hoje não, deixa para lá. É literalmente isso, né? O seu cérebro te sabota para você não criar novos hábitos, não abandonar hábitos ruins e não criar hábitos bons. Literalmente é assim que funciona. Se você tem o hábito de todo dia chegar para poder trabalhar, ligar o computador e começar a olhar e-mails, você vai continuar fazendo isso sempre, mesmo que você tenha escutado várias pessoas falando que não leia notícias, não leia e-mails logo que você acorda pela manhã, porque isso pode diminuir sua energia ao longo do dia. Mas é uma decisão. Se você não colocar alguma coisa ali para você efetivamente não ligar o computador e não abrir a caixa de e-mail, é a primeira coisa que você vai fazer assim que você chegar. Né? Eu vi uma comparação muito boa uma vez, eu achei ela muito visual e eu vou colocar ela aqui. Para o cérebro, né, uma criação de hábito é uma ligação entre determinados neurônios, tá? É uma conexão que vai sendo feita entre determinados neurônios. E ela é como se fosse um terreno gramado, um passeio gramado, por onde as pessoas começam a passar. Imagina uma grama toda verdinha. E aí uma pessoa acha que um caminho passando por ali, ele é mais curto, pela razão que seja. E ele passa por ali. No primeiro dia, a grama continua verdinha. No segundo dia, a grama continua verdinha. Se você vai passando por ali vários dias, a grama vai estar toda verdinha, menos naquele lugar onde você passa. Então, ele vai criando ali um sulco, ele vai fixando aquilo ali. Isso é a criação de um hábito no nosso cérebro. Do mesmo jeito, pelo outro lado, quando você deixa de passar nesse caminho um dia só, a grama não cresce. Não volta ao normal. Ela só vai voltar ao normal depois de muitos dias que você não passar por ali.
Então é uma decisão. Por onde, pensa nisso, um campo gramado e por onde que você quer passar. Isso é, e quer passar e quer deixar marcado ali naquele gramado por onde você está passando. Isso é a criação de um hábito no nível do seu cérebro. Pô, e um engenheiro acima da média precisa de saber disso? Se ele quer ser acima da média, sim. Exatamente, Porque né? te traz o quê? Clareza. Te traz clareza para o que você realmente quer fazer. E aí a gente daqui a pouco vai falar o que o Vitor perguntou aí, né? O como. O como, né? Bom, né? E claro que isso é possível, é totalmente possível de criar hábitos e começando da maneira correta, né? Criação de hábitos da maneira correta, que a gente vai falar um pouco na frente como que é a criação de hábitos da maneira correta, mas a gente vai dar um exemplo aqui de um aluno nosso, né? O Felipe, que o hábito que ele criou foi da leitura. E era uma dor dele, né? Dor. Olha, as pessoas, né, tem dados aí, agora eu não tô lembrando exatamente de onde, mas que as pessoas costumam ler em média 1 a 2 livros por ano No Brasil. no Brasil, né? Engenheiro lê menos ainda, né? Engenheiro tem essa tendência a ler menos ainda. O Felipe falou que ele não lembrava, né, de ter completado um livro depois que ele saiu de época de colégio. Né? Ele tinha um livro lá que tinha muitos anos que ele tinha aquele livro, ele queria ler, mas ele não lia. E aí dentro do curso, né, a gente deu ali, né, as dicas do como começar a instaurar esse hábito e o Felipe conseguiu concluir um livro. Poxa, se a média de brasileiro é de 1 a 2 livros por ano, engenheiros leem menos, o Felipe completou um livro, ele já está acima da média, o ano não terminou. E ele já ganhou outro livro nosso, né? Ele já ganhou outro livro. Pois é. Tem uma palestra de um cara muito bacana que eu até recomendo que vocês assistam. Esse cara chama Andrei Parabellum. E ele mostra uma correlação, né, entre como você se dedica ao trabalho e como você tem a remuneração por esse trabalho. É muito interessante essa palestra. E ele fala exatamente disso. Para ser acima da média, você não tem que ser aquele cara assim totalmente espetacular, não. Você tem que estar acima da pessoa que está na média. Então, se o cara que está na média lê um livro, você não precisa ler 10 para ser acima da média. Você precisa ler quanto? 2. Se ele lê 1, se ele lê 2, cara, você está acima da média. Tudo bem, é uma visão simplista, mas comece assim. Né? Esse é o primeiro passo aí que você tem que dar. Essa é a forma que a gente tem que começar a enxergar. E muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu já tentei, né? Eu já tentei várias vezes instaurar novos hábitos, eu não consigo. Já tentei ler livro, não consigo. Já tentei ir pra academia, eu não consigo. Eu começo e paro. Eu sempre começo super bem, paro. Né? E aí? Normalmente porque você está fazendo da maneira errada. Como nós também já fizemos da maneira errada em várias vezes. E às vezes voltamos a fazer errado. Né? Isso aí é uma coisa assim, que a gente tem que estar muito atento. Não é que fica totalmente automático, né? Você fazer da forma correta. É como dirigir. Eu sei que a gente dirige muito no modo automático, mas a gente precisa cada vez mais ir de forma consciente. Né? Hoje, quando eu vou dirigir, eu me forço a estar consciente. Quantas vezes você entrou num carro e estava indo e falou assim, cara, para onde que eu estou indo? É final de semana, eu não tenho que ir para o trabalho. E aí você estava no caminho do trabalho. Com muita gente acontece isso. Né? Então, é a questão de estar consciente. Às vezes a gente recai mesmo. Tá? Então é clareza e consciência, clareza e consciência, clareza e consciência. Só falando aí pro Vitor, é Parabellum, Vitor, é Andrei Parabellum. Acho que o Andrei dele é com acho que é com Y. Com Y, tá? Ele é um russo. É um russo. Mas tranquilo que a palestra tá em inglês e acho que tem uma tradução também. Bom, mas então o que acontece, né? Qual que é essa maneira errada, né? Por que as pessoas fazem da forma errada? Eles procuram mudar, assim, um hábito, instaurar um hábito gigante de uma vez. O que o Johnson falou um pouco antes na live, né?
Poxa, eu acordo normalmente às 8 da manhã, não eu, Tatiana, tá? Mas a pessoa que fala assim, não, eu acordo normalmente às 8 horas da manhã, agora eu vou passar a acordar às 5 horas da manhã, seja lá pelo motivo que for, tá? Mas eu vou passar a acordar às 5 horas da manhã. E aí pega e coloca, né? Eu vou acordar mais cedo, eu vou acordar às 5 horas da manhã e coloca no dia seguinte pro negócio despertar, né? O relógio despertar às 5 horas da manhã. Caramba, são 3 horas de diferença! E não muda também o hábito de que hora que eu vou deitar, né? Então, aí, com isso, você não dorme nada. Na hora que o relógio desperta às 5 horas da manhã, o que você faz? Soneca. Você não consegue. E aí, o que você está fazendo? Você está treinando, na verdade, o seu cérebro a tentar. Está treinando o seu cérebro a não cumprir o que você determinou. Que já vai até pro outro lado completamente diferente, já é pior de tudo. Indo para aquela metáfora, né, do passeio gramado, olha só, você tem 2 sulcos nesse gramado, né? Um que é o de acordar às 8 da manhã e o outro que é de ir dormir provavelmente meia-noite ou talvez 1 hora da manhã. E aí da noite pro dia, você quer deixar de passar no sulco que acorda às 8 da manhã e começar a trilhar um novo gramado por cima do gramado verdinho às 5. E por outro lado, você vai continuar passando no sulco que dorme à meia-noite ou 1 hora da manhã. Então, quando você começa a pisar o gramado verdinho ali às 5 da manhã, você aperta o soneca, como a Tati falou, e vai para o sulco habitual, que é o das 8 da manhã. É literalmente isso aí que acontece. Quando você coloca essa imagem, talvez comece a ficar mais fácil de você ir construindo. Isso, né? A outra questão, né, é quando você muda um tanto de coisa de uma vez. Você quer mudar várias coisas de uma vez, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né, desde março, todo mundo teve que mudar vários hábitos, né? A gente aqui, assim que teve que mudar tudo, nós saímos instaurando, ó, vai ser assim? Vai ser assim. Era uma mudança muito grande, muito drástica. Você acha que a gente conseguiu manter durante muito tempo? Não foi. Várias vezes nós pegamos e falamos assim, vamos mudar tudo de novo, mudar tudo de novo. Várias vezes, até a gente pegar e enxergar e falar assim, não, peraí, vamos fazer pequenas, mudanças pequenas. Começamos a fazer mudanças pequenas, já tô começando a dar o spoiler. Começamos a fazer mudanças menores. Aí a gente começou a conseguir alinhar as coisas, né? Mas olha só te cortando aqui, o que acontece? A gente queria mudar um monte de coisa de uma vez, escreveu tudo isso, não, vai ser assim, eu faço tal coisa, a Juju não tá indo pra aula, um fica de um horário, o outro fica no outro horário, e um faz a comida, e o outro limpa a casa, e não sei o que, aquele caos. Quando não se cumpria aquilo ali, o que começa a vir? Frustração, incômodo, decepção, gera conflito. Agora pensa isso em todos os âmbitos, tá? De você com você mesmo, de você com os próximos da sua casa e de você com as pessoas do trabalho. Então, por que é válido o engenheiro acima da média saber disso? Porque em alguns casos, dentro das empresas, ou às vezes dentro da nossa empresa, a gente põe um dia do basta e começa a ter todo esse tipo de remodelação. Se não está bem estruturado e se todo mundo não tem clareza de que essas coisas funcionam assim e não pegam o caminho correto, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco, começa a gerar conflito, frustração, falta de resultado, e aí dá tudo errado, né? Então, isso aí tem que estar, cara. Se você está atento a isso, e você vê sua equipe querendo fazer isso, você pode direcionar assim, olha pessoal, acho legal, essas mudanças são importantes e tal, vamos focar aqui. Qual dessas 5 que a gente está propondo aqui, qual que é a mais importante? Vamos começar por ela? Qual que reflete qual que mais nas outras, mais em todas as outras? Então essa é uma dica, uma forma de conversar, né? Lembrando que a maioria dos problemas não acontecem pelo o que se fala, mas pela forma como se fala. Então é outra dica aí. A outra forma, né, errada de fazer, não preparar o ambiente, não deixar o ambiente propício para conseguir mudar esses hábitos. Por exemplo, você já escutou em alguma live nossa aqui, né? Na semana passada mesmo eu falei sobre isso, sobre produtividade, da gente não ficar olhando o celular o tempo inteiro. E aí
a pessoa pega e fala assim, então tá bom, eu vou parar de olhar o meu celular, eu agora não olho mais o meu celular, então eu vou criar esse hábito que eu só olho o celular na hora do almoço, né? De manhã cedo, na hora do almoço. Só que pega, deixa o celular com todas as notificações ativas, deixa ele em cima da mesa do seu ladinho, virar pra cima e vibrando ainda por cima. Caramba, vai ser muito difícil, você vai gastar muita energia para conseguir instaurar o hábito de não pegar o telefone naquele horário. Né? Eu recentemente falei, eu tava levando muito o telefone pra mesa de almoço. Eu falei assim, não vou mais levar o telefone pra mesa de almoço. Ainda que seja, né? Porque ia olhar alguma coisa de trabalho, algumas vezes a gente tem live aí, ó, 1h da tarde, então é um pouquinho ali. Não, simplesmente falei assim, o telefone fica no escritório, pronto, fica fácil pra mim. Ele pode tocar, ele pode vibrar, já não fica no vibrado ligado, já não fica nada disso. Mas se ele não tá do meu lado, eu não tenho o ímpeto de pegar. Pronto, ficou mais fácil. Essa decisão, né? Isso é uma decisão, o que a Tati está falando. É impossível ela pegar o telefone. Então ela não tem que decidir. Ela não gasta energia decidindo. Exato. E isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Quando você começa a praticar isso, você vai ver que você começa a ser mais simplista na forma de preparar as suas decisões. Não é à toa que eu não tenho que decidir que cor de roupa que eu vou vestir. Simples assim. Não tem 30 cores no meu armário. Eu tenho uma. Assim eu não tenho que decidir. Tá fácil. Mas, bom, né? Vamos falar aí, né? Essa forma, né? Vamos colocar mais claro aí essa forma errada que todo mundo faz, que todo mundo busca mudar hábitos, né? E eu vou colocar isso aqui, vou colocar um exemplo meu, né? Eu era uma engenheira que praticava atividade física todos os dias, inclusive grávida. Dentro da minha capacidade e situação de quão grávida eu estava, ia diminuindo ali a intensidade do exercício, mas até na semana que a Júlia nasceu, eu estava praticando uma atividade física. Depois que a Júlia nasceu, eu tive que ficar algumas semanas, né? A gente acaba tendo que ficar por determinação médica, algumas semanas, sem praticar uma atividade física. E aí, na hora que estava liberado, nossa, eu sou uma pessoa que pratica atividade física, né? Então, vamos lá, agora eu tô liberado. Chama a personal, monta aquela ficha fantástica, não sei o quê, vamos lá, vamos fazer. Agora eu vou voltar à forma. E aí, vai lá, primeira semana, tá lá. Segunda semana, já ficou um pouco mais difícil. Aquela ficha longa, né? Aquela ficha de 1 hora. Terceira semana, mas não vai dar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir a Juju, eu tenho que amamentar, e a Juju, aí ela começa a chorar, com quem ela vai ficar, e se ela tiver fome, na hora que eu estiver na academia, e aí eu tenho que, não é só o processo da academia, eu tenho que trocar de roupa, depois que eu volto da academia eu tenho que trocar de roupa de novo, né, tomar banho, trocar de roupa de novo, e aí você começa a arrumar tanta desculpa, tanta coisa, que vai ficando difícil. Tentei 1 vez, 2, 3, várias vezes eu fui lá e chamei a personal, montei tudo de novo. Depois chegou um tempo que eu falei assim, não, também não vou chamar a personal mais, né? Porque eu também já tô gastando dinheiro chamando a personal para poder montar a ficha e eu não tô seguindo. Não, eu vou ir lá na hora que a Júlia descer para ir pra aula da natação, eu vou pegar isso, tá? A Júlia já vai fazer 5 anos. Eu vou pegar e vou ir pra esteira. Tá do lado, né? A piscina tá do lado da academia. Vou lá. Nada. Desce 1 vez, aí a outra vez, Johnson, desce lá porque eu tenho que terminar de fazer esse negócio aqui no computador. Então você desce lá, hoje não vai rolar academia. Hoje não vai dar. E aí hoje não dá, não deu, e continua não dando certo. O que eu fiz recentemente? Depois de aprender os conceitos que a gente já vai colocar daqui a pouquinho. Hoje, todo dia, eu faço 5 abdominais. Pô, Tati! 5 abdominais não é fazer atividade física. Quer enganar quem, né? Quer enganar quem? Eu quero enganar o meu cérebro. 5 abdominais.
realmente não vão fazer a menor diferença para contar como atividade física em si, para fazer diferença no meu organismo. Só que 5 abdominais por dia é uma mudança de hábito tão ridícula, mas tão ridícula, que eu não tenho o menor motivo, a menor desculpa para não fazer. Porque a qualquer momento eu posso pegar, deitar no chão do jeito que eu tiver e fazer 5 abdominais, né? Porque você não gasta nem meio minuto para poder fazer 5 abdominais. Não tem o que colocar. E com isso, o que está acontecendo? O meu cérebro vai acostumando outra vez que eu sou uma pessoa que pratica atividade física. Para ele, tanto faz se foram 5 abdominais ou se foi 1 hora de exercício. Ele está entendendo que, olha, essa pessoa pratica atividade física todos os dias, né? E aí, com o tempo, é lógico que isso vai aumentando e vai voltar a ser uma atividade física de verdade, né? E pode parecer assim ridículo isso, né, que a Tati está falando, mas efetivamente é assim que funciona. Se a gente voltar lá para aquele exemplo de o cara acorda 8 da manhã e quer acordar às 5, o que essas 5 abdominais da Tati estão representando nesse caminho da pessoa que acorda às 8 e quer acordar às 5? Em vez dele sair do gramado daquele lugar das 8 da manhã e pular para o das 5, ele está pisando do ladinho. Ele vai começar a acordar 5 minutos mais cedo. Em vez de acordar às 8, ele vai acordar às 7h55. Ele está pisando no gramado, do ladinho do gramado que já está desgastado. Mas só sempre para um lado. Um dia 5 minutos mais cedo, na semana seguinte mais 5 minutos, já é 10 para as 8, depois já é 15 para as 8, depois já é 7h40, e assim a pessoa vai andando, ela vai deslocando. Então para o cérebro não é tão drástico, ele não sente tanto, mas você está exatamente fazendo isso que a Tati falou, você está enganando o seu cérebro. Você está usando o conhecimento, né, um recurso, uma técnica que realmente vai começar a funcionar. E aí vai te dar resultado. E isso vale para absolutamente tudo. Eu sempre chego atrasado no trabalho. Sempre é o trânsito, sempre é não sei o quê. Quando você vai ver, é o soneca que você apertou. Quando você vai ver, é a televisão de notícia que você ficou assistindo antes de sair de casa. Quando você vai ver, é porque você parou em algum lugar antes para poder tomar um café daquele lugar, da Starbucks ou sei lá, qualquer que seja. São hábitos que você tem como ir mudando pouco a pouco, mas de forma consciente. Você não subestimar, né, o poder dessa constância desses pequenos hábitos, né? É claro que eu peguei e fiz essa alteração, né? Coloquei 5 abdominais. É lógico que eu tô colocando ela ali todos os dias, de manhã cedo, encadeando com outros hábitos, porque isso é técnica. É técnica para que uma coisa, né, tão ridícula seja potencializada, né? Existem várias técnicas para você ir colocando e melhorando ainda mais esses hábitos atômicos, né? Tão pequenininhos. Eu tô pegando o nome do James Clear, porque lá que a gente viu esse conceito, né? Um hábito tão pequenininho, você não, né, nem sente, mas é ele que vai desencadear todo o resto, né? É claro que tem vários conceitos aí com relação a hábito que dentro do curso a gente trabalha, não tem como a gente em 30, 40, 50 minutos de live explicar tudo isso, mas a gente quer deixar para você o conceito principal, porque em resumo de tudo isso, o que acaba acontecendo com as pessoas que não conseguem criar novos hábitos, né? Que tentam criar hábitos, como a Tati falou, eu tento acordar cedo, eu tento ir para academia, eu tento comer melhor, eu tento trabalhar menos, eu tento. Olha por trás, olha na segunda camada, o que está acontecendo? Tentar virou o seu hábito. Essa é a questão. As pessoas não percebem isso, mas tentar virou o seu hábito. Porque para o seu cérebro, tentar já é concluir. Então se você tenta, né, eu já fiz isso aqui, mas eu tenho uma caneta aqui, ela está aqui em cima. Eu vou tentar pegar ela. Minha mão não alcança, está longe. Mas eu tentei. Se o meu objetivo era tentar,
e eu tentei, o meu cérebro checa, né? Checa. Faz um check ali como concluído, né? Essa é a questão. Isso aí a gente tem que entender que o cérebro funciona assim, né? Se o meu objetivo é tentar e eu tentei, então ok. Para ele tá ok, né? Ah, eu tentei acordar cedo, pus o despertador às 5 da manhã. Despertou, eu apertei o soneca, ok, eu tentei. Meu cérebro está em paz com ele mesmo, né? Essa é a questão. Então, começar com esses pequenos hábitos é o que vai realmente fazer a grande diferença para você conseguir alcançar os novos hábitos, né? Para você reconstruir e construir hábitos bons. Construir esses hábitos melhores que vão te levar a ser um engenheiro acima da média. Porque hábitos, como o Johnson já falou aqui no começo, né? Todo mundo tem. Sejam eles bons ou ruins, mas hábitos todos nós temos. A gente tem que parar para identificar quais são os nossos hábitos, para saber o que a gente tem que manter e potencializar e o que a gente tem que alterar. Voltando que lá na frente, lá atrás, né, a gente falou, cara, isso está totalmente no seu controle. Totalmente. A gente tem que estar consciente para isso. É uma decisão sua. Agora, uma vez que você decidiu, o que você precisa ter é a técnica certa para poder alcançar, porque senão é isso, você vai se frustrar, vai gerar conflito, vai ter uma série de problemas. A gente quer deixar algumas dicas de hábitos que a gente considera que sejam assim fundamentais para você melhorar ou instaurar. Para você ir no caminho de ser um engenheiro acima da média. E o primeiro hábito é o hábito da leitura. Engenheiro lê pouco, né? A gente já falou isso, engenheiro normalmente, não, eu gosto de números, esse negócio de ficar lendo, nossa, nem, né? A gente normalmente entra para engenharia, muitas pessoas entram na engenharia exatamente porque não gostam de ler, porque não gostam de escrever, porque não gostam dessa área, né? Então, se você lê um pouco mais do que a média, você já é acima da média. Esse é o conceito, não é? Não é um conceito de média que todos os engenheiros temos muito bem. Média é média. Se você lê um pouco acima da média, você está acima da média. Né? Então, leitura é um hábito fundamental que uma pessoa que quer estar acima da média, que um engenheiro que quer estar acima da média, precisa necessariamente desenvolver. E para começar, né, o hábito da leitura, né, você tem que se enxergar como um leitor. E para começar a se enxergar como um leitor, o que você tem que fazer? Ler. Quanto? Cara, um pouco. Um pouquinho todo dia. Que seja tão pouco, tão ridículo quanto as minhas 5 abdominais. Para que você não tenha a menor desculpa de que eu não tenho tempo, de não vou conseguir, né? Isso foi o que o Felipe, nosso aluno, fez, né? O que a gente deu o exemplo antes. A gente colocou para ele que ele tinha que ler um parágrafo por dia. Ontem à noite, antes de fazer a live, eu estava atendendo um coach e um dos objetivos dele é esse, né? De começar a ler. Ele é um cara que atua na área de engenharia e não tem esse hábito. E eu dei um livro de presente para ele que vai resolver 2 problemas, né? O hábito da leitura e a questão de otimização de tempo. E eu falei, cara, você tem que ler 3 páginas por dia. E é um cara que já acorda cedo. 3 páginas por dia. Se não der para você ler 3 páginas por dia, lê 2. Se não, leia uma. Cara, não, tá muito difícil. Cara, leia um parágrafo. Comece com um parágrafo. O importante é o seu cérebro entender que você vai, naquele momento, sentar e pegar o livro. E se esse for o gatilho, né, você nem puder ler, você só vai sentar e pegar o livro, então só sente e pega o livro. Menos é mais, mas isso aí é que vai desencadear. Cara, já sentei aqui, já peguei o livro, será que eu sou incapaz de ler um parágrafo? Aí você vai ler um parágrafo. Aí você lê um parágrafo, mas está no meio do caminho. Deixa eu ler mais um. Você vai começando a se interessar. É o processo. Você vai desencadeando o processo. Dica de livros para engenheiro, tem uma live que eu fiz com dicas de livros. Foi uma live de perguntas e respostas, acho que umas 2 semanas atrás. Tá no YouTube, tá no IGTV. Também tá aí disponível.
Mas a gente pode comentar alguns aqui. Vamos só finalizar esses 3 tópicos aqui, Vitor, e aí a gente fala. Atividade física. Faça alguma atividade física. Nós somos engenheiros, né? Engenheiro civil tem que ir para a obra mesmo que você, não, eu trabalho com projeto, eu tô dentro do escritório. Nenhuma vez você teve que ir para a obra? Eu já tive. Trabalho só com projeto, mas já tive que ir em obra olhar algum pepino, resolver alguma dúvida de projeto dentro da obra. A gente estava conversando no final de semana anterior com meu irmão, que é engenheiro de controle de automação. A gente estava falando sobre o laptop e ele falou assim, eu tenho que ficar muitas vezes ali do lado da esteira na indústria com o laptop aqui na mão, mexendo no programa de automação para poder ir fazendo a alteração e vendo o que está acontecendo aqui do lado. Não faz atividade física não pra ver. Você não dá conta de ficar um tempão ali em pé com o negócio apoiado aqui no braço. Gente, praticamente todas as engenharias vão demandar fisicamente. Isso não pode ser um fator a mais de desgaste para você. Você tem que estar preparado fisicamente. Muito engenheiro tem que ir para a obra, qualquer tipo de obra que seja. Engenheiro como o caso do meu cunhado, né, mecatrônico, ficar segurando um negócio ali, cara, isso não pode ser uma coisa que em algum momento ele fala assim, tô com o braço cansado aqui, ele perde a concentração e vai se preocupar com o corpo. Com o braço, ao invés de preocupar com o que ele está fazendo. A gente que é engenheiro civil, né? Cara, vai subir dessa escada, o prédio nem sempre, o cremalheiro às vezes está ocupado lá, subindo material. Você vai falar assim, não, eu não vou lá olhar tal coisa, tal problema, não vou inspecionar tal coisa porque o cremalheiro não está liberado para mim. O diferencial, o engenheiro acima da média, ele está preparado fisicamente. Você precisa estar com o corpo forte, com a elasticidade boa. Pensa que um engenheiro químico, que o cara passa várias horas... engenheiro químico agora. Várias horas sentado... Eu sou sentado, né? Atrás daquela eu ia falar pantalha, né? Aquela cuba de vidro lá e tal. A postura que o cara tá, se ele não tiver com o core aqui bem firme, bem preparado, isso vai começar a afetar o trabalho dele. E a lombar destrói. São essas coisas que o engenheiro acima da média realmente precisa começar a enxergar, e não só enxergar, a efetivamente atuar. Por quê? Porque está no seu controle. Essa é a questão. E é isso, né? E aí vai fazer a diferença. Por quê? Porque se a grande maioria, vamos colocar e continuar aí do engenheiro químico, que está quietinho ali, né? Ele está quietinho no mesmo lugar. Todos os engenheiros químicos estão ali, sentadinhos, trabalhando ali na bancada e tal. E aí, a pessoa, se a grande maioria não senta bem, não tem, né, não está preparado fisicamente para isso, começa a ter uma dor. Essa dor desconcentra. Então, todo mundo começa a não conseguir ficar ali concentrado, trabalhando naquilo. A pessoa que dá conta de ficar ali concentrado porque não tem uma dor tirando o foco dela, ela vai ser acima da média. Então, são coisas que, não tem nada a ver com engenharia, mas tem, porque todo mundo tem um comportamento, né, digamos assim, todos os engenheiros, eles têm determinadas habilidades, determinados comportamentos que são característicos daquela profissão e daquela área de atuação específica, né? Você pode olhar, vai olhar ali a grande maioria, independente se a pessoa tem muitos anos de formado, se ela tem poucos anos de formado, ele tem um padrão de comportamento. Quem consegue, então, pegar a diferença e atuar ali no pequeno, né, no diferente, é aí que vai ter o grande resultado. Né? No livro do James Clear, ele conta da equipe de ciclismo da Grã-Bretanha. Que o treinador que chegou para poder melhorar a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha nunca tinha ganhado um Tour de France, que é um dos prêmios, né, mais consagrados aí para a área. Quando ele chegou para poder treinar a equipe, a última coisa que ele fez foi colocar as pessoas para treinarem mais tempo. Ele começou mudando coisas que não tem nada a ver. Ele começou chamando um cirurgião para poder explicar como que eles lavavam a mão. Cara, o que isso tem a ver com
ser, né, ser Com o melhor, com o desempenho deles, desempenho como ciclista, o sujeito não fica doente. Se ele sabe lavar a mão, ele não leva um tanto de vírus, bactéria pra dentro do nariz ali e da boca, e com isso ele consegue ficar menos tempo ao longo do ano doente, se recuperando de resfriado e tal, e aí ele tem mais tempo para treinar. E, olha, fez toda a diferença, não vou lembrar dos números exatamente, mas eles mostram lá que fez toda a diferença, que a equipe da Grã-Bretanha simplesmente ganhou, né, ganhou a Tour de France, ganhou vários medalhas no ciclismo em Olimpíadas. Logo na Olimpíada seguinte ela já ganhou. E isso nunca fez tanto sentido, né? Porque muitas pessoas estão relatando isso esse ano, que ficavam gripadas muitas vezes ao longo do ano, e agora eu era uma dessas pessoas. Esse ano eu não fiquei gripado ainda. Pois é. Olha só, né, aqui. Então, assim, e não tinha nada a ver, né? E não foi só esse de lavar a mão. Contratou a pessoa para poder olhar, trocar o colchão que a pessoa dormia. Assim, coisas que você vê e você fala assim, não, tinha alguns que você fala, pode até ter sentido, mas outros você fala assim, o que isso vai fazer de diferença? E é exatamente isso. E é exatamente isso que a gente está trazendo aqui para engenharia, né? Poxa, tem hábitos que as outras pessoas não têm. E não enxergam, né? E eu vou te colocar aqui ainda dentro da parte de atividade física, vou te colocar numa posição de decisão. Você é uma pessoa que tem que contratar um profissional que vai para campo, tá? Independente da área da engenharia, vai para campo. E aí aparecem 3 pessoas. Uma está claramente com sobrepeso. Vamos supor que tecnicamente as 3 são iguais, tá joia? Tudo equilibrado, tecnicamente as 3 são iguais. Uma está claramente com sobrepeso mesmo, aquele cara assim que seu escritório fica no 2º andar, o cara subiu 2 andares, ele chegou lá suando e quase não conseguiu te cumprimentar direito. O outro, né, ou outra, independente do sexo, tá fisicamente bem. Claramente você vê aquela pessoa que tá assim forte, né, tá musculada, tá preparada, tá corada, tá bem, fisicamente tá bem. E a terceira tá claramente desnutrida, muito magra, com a cara caída. Eu sou assim, né? Quando eu emagreço, a primeira coisa que desaparece é a minha cara, né? Meu rosto cai, é horrível. Então, tá claramente. E você precisa de uma pessoa para campo, uma pessoa que vai claramente demandar esforço físico. Qual dos 3 você vai contratar? Não tem nada de preconceito nem nada. Absolutamente. É de escolher a pessoa certa para o cargo certo. Né? No segundo momento, né? Então, tecnicamente as 3 são iguais. Só que se fosse suficiente o técnico, você não ia nem fazer entrevista. Para que você vai fazer entrevista? Para que te chamam para uma entrevista? Para te conhecer o seu comportamento, para saber como você é. E o que está na segunda camada, então, dessa pessoa que está fisicamente bem preparada? Cara, olha só, disciplina, bons hábitos. Olha só o importante que é isso da pessoa, do ponto de vista da pessoa que está contratando. Às vezes a gente vai para uma entrevista de emprego e não pensa nisso. O que a pessoa do RH está prestando atenção? Se você chega lá e você é uma pessoa que está bem fisicamente, você tem que, para estar bem fisicamente, você tem que ter o hábito de ir para a academia, tem o hábito de se alimentar bem e tal. Isso mostra que você é uma pessoa disciplinada, isso mostra que você é uma pessoa persistente, que você quer alcançar os seus resultados. Olha só como que isso faz diferença para você ser um engenheiro acima da média. Comece a olhar por essa ótica. E é claro, comece a implantar, né, criar esses hábitos da maneira inteligente, da maneira que a gente falou ali, né? Você não precisa de ir tão no exagero, igual eu, de fazer um negócio tão ridículo como 5 abdominais, mas poxa, de repente você não pode subir de escada um andar ao invés de subir de elevador? Pega o elevador no andar seguinte, você já ia fazer, você já está indo para o local, você não precisa de mudar e alterar todo o entorno para poder ter uma desculpa, né? Você simplesmente muda isso daí. Beleza, vamos caminhando para o final aqui, que passou voando o tempo, né? A última, o terceiro, né? Terceiro hábito que a gente... Voltou. Terceiro hábito que a gente sugere, né? Meditação. Nossa, mas isso não tem nada a ver, que viagem, né? Por que a gente está falando desses 3 hábitos, né? E por que a gente está colocando a meditação aqui? Porque a gente realmente sente que estes hábitos
fazem muita diferença e fizeram muita diferença na nossa vida como profissionais, inclusive, né? E a gente vive, né, dentro das engenharias, e a gente fala que a gente consegue falar com mais propriedade sobre engenharia civil porque a gente está dentro da engenharia civil, porque somos engenheiros civis já há 20 anos, fora o tempo de estar dentro da engenharia não tendo ali, né, o registro ainda de engenheiro, né? Mas a gente já está há mais de 20 anos. Mas a gente também tem, né, uma situação muito próxima de uma engenharia que não tem nada a ver com a nossa, de controle e automação, por exemplo, do meu irmão, né, que a gente conversa muito. E o que ele vive é similar ao que a gente vive na engenharia civil também. Então, a gente tem... É uma área muito estressante. As engenharias são estressantes. É cliente o tempo inteiro, é cliente... A gente sempre tem muito, né? Cliente fornecedor, cliente final, cliente intermediário, né? As relações dentro do próprio trabalho, equipes de engenharia. Engenharia dificilmente trabalha solo, né? São equipes, né? E trabalhar com equipes é estressante, né? Então, para a gente conseguir controlar, né? Controlar isso aí, dosar esse estresse, né? Meditação ajuda muito. Johnson fez semana passada um bate-papo, né? Exatamente com um cara que ensina, né, a meditar. E para começar a meditar, você não tem que pegar e falar assim, nossa, nem vou ter que parar, sentar, cruzar as perninhas e ficar lá meia hora fazendo não é assim. É a mesma coisa, né? Põe uma coisa tão ridícula quanto tá estressado, parou. 3 respirações profundas e pronto! Você já está meditando. 3 respirações profundas, concentrando na sua respiração. Você já está instaurando o hábito de meditar. Esse bate-papo com o Fernando Rank foi muito legal. Vale a pena também seguir esse cara aí, porque ele dá várias dicas aí. E essa parte da meditação é o que a gente realmente viveu. A gente não está falando de coisas que a gente não tenha vivido, tá? A gente viveu. E hoje, felizmente, eu sou uma pessoa que eu consigo, assim, em 5 minutos, me reequilibrar. Quer dizer que eu não fico fora do centro? Não, eu saio do centro sim. Tem hora, cara, pelo menos 5 vezes por dia, tem um estudo científico que mostra isso. Pelo menos 5 vezes por dia, qualquer pessoa mandaria tudo pro inferno, né? E chutaria o balde. Mas em 5 minutos eu consigo me recolocar com técnicas de meditação. E funciona, né? E o que o engenheiro acima da média faz? Ele pratica isso, ele tem consciência disso e ele caminha em direção a isso. Quer dizer que você vai viver no nirvana pleno, absoluto? Não, mas você caminha em direção a isso. E isso faz muita diferença. Quem que a empresa quer contratar? Né? Um cara que dá muito resultado, mas que o cara explode e de repente pode pôr tudo a perder? Ou aquela pessoa que é assim, constante, centrada, focada, equilibrada, que sabe praticar a inteligência emocional, né? Porque está relacionado com isso. Exato. Meditar te traz para o momento presente e te faz trabalhar a inteligência emocional. Então tem tudo a ver, você vai ver que está tudo interligado. Agora, quer saber o que realmente o engenheiro acima da média faz? Ele pega essa informação, esse conteúdo e ele compartilha. Porque ele quer ver os outros engenheiros que são próximos a ele crescerem junto com ele. Então faça isso. É isso aí. Muito obrigada. Beleza, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigada. Até amanhã. Até. Tchau, tchau.